Boa noite, minhas lindeusas, deuses e deusas. Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos esperar em minutinhos, só alguns minutinhos, eu não quero me delongar muito, né? Domingo, preparação para a semana, então eu sei que tem muita gente no corre-corre aí, na correria, para poder organizar tudo para o amanhã. Então vamos lá, vou encaminhar também a live para algumas pessoas. Você que está chegando aí agora, encaminhe também para quem, o máximo de pessoas que você puder encaminhar, para que essas pessoas possam estar aqui conosco, né, nessa noite, fortalecendo a sua alma, se recarregando, vamos dizer assim, recarregando as baterias para iniciar a semana, começar a segunda-feira com muita disposição, com muito ânimo, com muita fé, com muita garra. Então vamos lá. Só disparando aqui para algumas pessoas. Já vamos começar a conversar. É uma reflexão bem rápida, não é nada demorado, mas eu quero muito conversar com vocês. Ok. Prontinho. Boa noite, Maria Clara. Está conseguindo me ouvir bem? Me fala se você ouve, se me vê bem. Boa noite, Elu. Me mandem um joinha e me falam se vocês estão me ouvindo e se estão me vendo bem. Eu vou fazer... Vou até esperar vocês falarem comigo. Tô aqui tomando um chazinho, gente. Então tá, joia. Obrigada. Ótimo, obrigada. Tomando um chazinho de mulungu para ter uma ótima noite de sono, para dormir tranquilamente. Mas então vamos lá. Como eu já falei anteriormente, eu não vou demorar muito. É um papo bem rápido. Não vou dizer que é bem rápido, né? Mas é uma reflexão bem, vamos dizer, enxuta aí pra gente poder pegar um pouco de gás, de ânimo, né? Pra gente poder começar a semana. Pra gente poder estar disposta a recarregar mesmo as nossas energias para começar a semana aí com tudo. Quem não puder, receber muita mensagem pelo direct, pessoas falando que não iam poder estar assistindo, que geralmente estão voltando para casa nesse horário, que às vezes vai passar o fim de semana na casa dos pais, né? Sem problema. Essa pelo menos eu vou deixar gravada. Existe uma outra coisa que está rolando por aqui também, então às vezes eu vou até tirar o olhar daqui e vou olhar um pouquinho ali para frente, que tem outra câmera aqui. Depois eu comunico para vocês, passo algumas informações, mas esta vai ficar aqui. Pelo menos essa live vai ficar gravada. E o meu desejo é que todo domingo, às 7 horas, eu possa estar aqui conversando com vocês um pouquinho. Esse projeto já é algo que está na minha mente já há muito tempo. Surgiu especificamente de um desejo que eu tenho, porque eu aqui faço o evangelho, eu e a espiritualidade que me acompanha. E aí eu fiquei pensando, quantas outras pessoas fazem evangelho no lar, o culto do evangelho no lar, sozinhas, né? Não tem aí outra pessoa para poder refletir a respeito. E não que aqui seja o culto do evangelho no lar, pelo menos ainda não parei para poder pensar nessa hipótese. Mas é sim um ambiente para que a gente possa unir as nossas egrégoras, unir as nossas energias, para que a gente possa melhorar a psicosfera que estiver reinando no nosso ambiente, no nosso lar, e de alguma forma
né, também cooperando com a psicosfera, da energia da psicosfera mundial. Então que a gente possa, por isso que eu falei, encaminhe as lives para o máximo de pessoas que vocês puderem, mesmo que não seja agora, que seja depois, que vocês encaminhem para que essas pessoas possam estar aqui junto conosco. Nós estamos chegando aí no finalzinho do ano, essa energia gostosa de caridade, de harmonia, de paz, né, que agora aflora de uma forma mais intensa dentro de nós, vamos fazer com que isso chegue a mais pessoas. Nosso planeta está passando por um momento de extremo desafio. A nossa psicosfera está completamente tóxica, de energia bélica, né? Nosso ambiente físico está assim. Nós estamos assim. Parece que há um conflito interno da gente com a gente mesmo muito intenso. Isso porque a psicosfera do planeta Terra está dessa forma. Então, o que a gente puder fazer para poder melhorar o nosso ambiente, poder melhorar a nossa psicosfera, a gente deve fazer. E como que a gente começa a mudar a psicosfera do nosso planeta? Mudando a nós mesmos, mudando a energia que existe dentro de nós, mudando o nosso pensamento, a nossa forma de agir. E isso não acontece de uma hora para outra, demanda tempo e, acima de tudo, demanda treinamento, demanda trabalho. Estamos aí passando por momentos em que a gente vê uma população completamente ansiosa e depressiva, são os dois males que estão aí assolando a sociedade, e a gente pode fazer com que isso se diminua e até mesmo que a gente elimine isso dentro de nós. Eu costumo dizer sempre, e falo sempre, que não tem como a gente eliminar e acabar com as nossas emoções, nós dependemos delas para poder viver, para ter a nossa manutenção na vida aqui na Terra, mas a gente pode viver em paz com as nossas emoções, a gente não precisa viver em guerra. E é justamente esse o problema, por isso que eu falo que essa energia de guerra, essa energia de conflito, inicia-se primeiro dentro de nós, porque há um conflito interno de não sabermos lidar com aquilo que a gente está sentindo, de não saber conseguir equilibrar, entender e acolher as emoções que a gente sente. Então, no primeiro momento, essa live vem justamente com a intenção de criar esse vínculo de harmonia, que a gente possa alimentar a luz que há dentro de nós, para que a gente possa diminuir cada vez mais a sombra. E hoje, oi Paty, boa noite. E hoje eu trouxe para a gente poder conversar. Eu peguei a minha bonita da minha Bíblia. Seja bem-vinda, Paty. Para a gente poder falar e conversar, refletir um pouquinho a respeito de um texto que eu amo. Eu já vi várias palestras, já vi várias reflexões, mas eu acho que sempre é tempo da gente falar sobre Eclesiastes, né, o capítulo 3, os versículos que vai de 1 até o 14, que diz mais ou menos assim: há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de se preocupar. Tempo de se procurar e tempo de se desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio da eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz
e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Boa noite, Wagner. Boa noite, Patrícia, de novo. Então, vamos falar um pouquinho, refletir um pouco a respeito desse texto que é belíssimo, que é lindíssimo. Estamos falando de conflitos, né? Comecei falando aí de conflitos que nós temos com nós mesmos e o quanto é desafiador para nós. Mas esse texto vem falar de que tudo tem o seu começo, tem o seu meio e tem o seu fim. Nada permanece eternamente. O único que permanece sempre é Deus. Nós vamos mudar a todo tempo. Nós vamos nos transformar a todo tempo. Então, por quê? Ou para que viver cheios de ansiedade? Viver cheios de depressão? Ansiar e viver no futuro. Depreciar, deprimir-se é estar no passado. O que está faltando para a nossa geração atual? Viver o momento presente. Nós estamos num imenso conflito de nós com nós mesmos porque nós não conseguimos fazer isso que está aqui, que eu acabei de ler, que é simplesmente viver o tempo que estamos vivendo. É algo que é tão óbvio, que é tão simples, mas que é tão desafiador para nós. A nossa mente o tempo inteiro nos leva ou para o passado ou nos leva para o futuro. Ficar aqui no momento presente é algo extremamente desafiador. O mundo atual, essa rotina corrida, né, essa quantidade de telas e sugestões que vêm para nós a todo momento, nos leva constantemente a viver em comparação. E aí a gente acaba se depreciando, a gente acaba se frustrando porque a gente não está vivendo o tempo que não nos pertence, mas que nos é influenciado a todo instante. Então a gente sabe e tem a verdadeira paz e harmonia dentro de nós. O que nos falta realmente é ter a coragem de olhar para dentro de nós e vivenciar o nosso momento presente. Cabe a nós agora, a partir de hoje, que estamos aqui conversando, estamos aqui trocando essa ideia, estamos refletindo a respeito desse texto, levar a sério e colocar em prática o tempo que nós estamos vivendo. Ó, o trem. Quem acompanha as minhas lives sabe que ele passa sempre, né? Vou até aproveitar para tomar um chazinho. E no fim de semana, gente, ele passa muito mais vezes. Nem sei quantas vezes, mas ele passa muito mais. Meu chá já tá quase acabando. Então, qual o tempo que você está vivendo? Qual o tempo que você está deixando de viver? A gente fica parada pensando muitas vezes no passado e esquece que daqui a algum tempo que a gente está vivendo hoje será o nosso passado. E se a gente não fizer nada no hoje, no momento presente, lá no futuro vamos mais uma vez vivenciar e ficar buscando o nosso passado. Boa noite, Ju. Então o convite que a gente lê ali em Eclesiastes é a gente viver o momento presente e saber que às vezes
A gente almeja o nosso sucesso, a gente almeja coisas grandiosas e sabemos que nós podemos e somos merecedores sim, porque somos co-criadores do universo. Então nós temos sim o poder de merecer tudo o que a gente quiser, mas a gente tem de saber vivenciar o momento que nós estamos atual. Coisa mais desafiadora é a gente ser grato pelo momento que a gente está vivendo, principalmente se for um momento de dificuldade. Se a gente estiver vivendo um problema grandioso, é desafiador a gente ser grato por ele, a gente conseguir visualizar esse momento como oportunidade de crescimento. E vocês viram aqui no finalzinho o que está escrito aqui no finalzinho? Deixa eu voltar para que a gente possa guardar isso na cabeça. Que é importantíssimo, descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Ele aqui não fala se você está vivendo bem ou se você está vivendo uma situação desafiadora, uma situação mal. Simplesmente ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Não existe aqui circunstâncias, existe um estado de espírito, que é viver bem e ser feliz. A situação pela qual eu estou passando, pela qual você está passando, independe. E sabe por quê? Ele continua. Porque poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Simples assim. Eu sempre vejo muitas reflexões a respeito desse texto do Eclesiastes, mas geralmente eles param aqui no versículo 8, né? Onde há tempo. E é aqui até o 14, quer dizer, todo o capítulo é muito bonito. Mas chegando aqui até o 14 já está o bastante para a gente poder compreender. Compreender o poder da gratidão. Isso é ser grato, porque ser recompensado por poder comer, beber e ainda ter um ganho por conta do trabalho, pelo trabalho que você exerce, é um bem grandioso, é um presente de Deus. Isso é ser grato. Isso é viver o momento que você está vivendo. Não significa que você não deva se planejar, não significa que você não deva sonhar, mas significa que você deva honrar o que você vive nesse momento. Você deve ser grato pelo momento que você está vivendo. Então, para que a gente possa começar a semana, que a gente venha segunda-feira com aquele peso terrível, que ai meu Deus, novamente uma segunda-feira, agradeça. Agradeça pela segunda-feira. Porque nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar mais um dia, vivenciar mais uma semana. Estamos passando por mais uma etapa, porque é tempo de viver a segunda-feira. Daqui a pouco é tempo de viver a terça-feira, até chegar o tempo de vivenciar o final de semana novamente, o fim de semana novamente. Então é isso, é a gente saber vivenciar o nosso momento, sabe? Ser fiel no pouco, para que eu saiba ser fiel no muito. É simples assim. Só que é um desafio para nós fazer isso. E sabe como que a gente pode melhorar e aprender a viver o nosso momento presente, ser grato pelo momento presente? Elevando os nossos pensamentos, elevando a nossa vibração energética. Como que eu faço isso, Érica? Oração, prece, meditação, bons conteúdos. Nós temos uma ferramenta maravilhosa para nos ajudar, que é a internet. A tecnologia está a nosso favor e a gente só busca o quê? Coisas que vão nos depreciar cada vez mais, para nos gerar comparação cada vez maiores.
Não é, Paty? É verdade, né? A Paty com certeza sabe disso, porque ela também é uma trabalhadora aí da luz, uma trabalhadora para regeneração, na busca da melhora íntima do ser humano. Ela com certeza passa por tantos desafios, assim como eu também passo, mas a gente está sempre buscando elevar a nossa vibração. A gente já conseguiu aprender que ficar lá embaixo, em vibrações baixas, só vão trazer prejuízos para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde energética e espiritual. Ah, a gente não passa por tristeza? Passamos. Tristeza faz parte. Dores, as dores fazem parte. O sofrimento, ele também faz parte. E quando é tempo de sofrer, como está ali, tempo de chorar, a gente chora. Quando é tempo de estar triste, a gente fica triste. O que a gente não faz é permanecer nessas situações. Porque permanecer no passado é sim trazer doença para o nosso corpo. Olha quantas doenças físicas, dores físicas a depressão traz para o corpo do ser humano. Olha quantas dores físicas a ansiedade traz para o corpo do ser humano. Então eu pergunto para vocês, é gostoso, é bom ficar sentindo isso? Não, não é. Né? Eu sei, eu sou experiência, eu sou prova viva disso, eu sei que não é gostoso. Depois, quando a gente consegue sair, até hoje eu carrego sequelas de depressão, de ansiedade, carrego sequelas. Mas eu não permito e eu não estou mais nelas. Hoje eu vivencio a ansiedade como minha amiga. Eu fiz dela a minha conselheira. Eu trabalho intimamente com ela. Quando ela veio, eu tenho conversa de pé de ouvido. Eu não tento passar por cima dela de forma alguma, porque é tempo de viver a ansiedade. Eu não permito que ela tome conta de mim, de forma alguma. Eu sou dona da minha existência, eu sou dona do meu corpo, eu sou dona da minha essência. Então ela vem, a gente conversa, eu aprendo o que ela quer me ensinar e eu falo com ela, muito obrigada, agora você pode ir. Agora eu vou me virar aqui com as questões que vão surgir. Eu já consegui compreender o porquê que você está aqui. Ah, eu fiz ansiedade para poder entrar nessa live. Vocês acham que não? Claro que eu fiz. Claro. Várias coisas passaram pela minha cabeça. Várias coisas. Coisas que uma pessoa que tem dificuldade, que faz ansiedade com muita facilidade, pensa a todo momento. A gente pensa em coisas que você vê e fala assim, mas como você vai? Porque nem chover, não tá chovendo. Mas eu pensei, meu Deus, se cai um raio, alguma coisa. E aí, de repente, do nada, essa internet para de funcionar. Penso, gente, a todo momento vem esses pensamentos que a ansiedade traz. E aí eu viro pra ela e falo assim, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer. Olha, tem como eu ligar o dados móveis e se for preciso eu acendo uma vela. Vai ficar parecendo uma coisa muito estranha se eu fizer uma live com uma vela acesa? Vai ficar estranhíssimo. Mas se acontecer, a única opção que eu tenho é essa. Ou eu adio a live para outro momento. Mas o que eu não vou fazer é ficar com aquele taquicardia, aquela sudorese, aquela sensação de inquietação, porque, ai meu Deus, pode dar errado, porque pode dar. Pode dar. Mas o tempo que eu estou vivendo aqui agora é o de fazer, é o de plantar. Essa live é o meu plantio. Então eu vou plantar. Cabe a gente poder aprender a lidar com essas emoções, aprender a lidar com os acontecimentos da vida. Vivenciar os acontecimentos. E esse texto de Eclesiastes vem falar isso. Vivencie o momento. Vivencie o que você tiver de vivenciar, o que você tiver de passar.
Deixa eu colocar meu óculos para ler, porque eu tenho um problema danado, né? O problema é esse, pensar muito no... Exatamente, Eloá, exatamente, o pensar no futuro. A nossa mente vagueia o tempo inteiro. É natural isso, é natural. Não tem como a gente virar e falar assim, olha, eu não vou pensar. O que a gente pode fazer, essa semana eu coloquei lá a técnica de respiração muito boa. Por quê? Porque a gente já desaprendeu até a respirar corretamente. A gente desaprendeu até isso. Então, o que a gente pode fazer? Retomar a nossa essência. E no início, todo início é desafiador. Não vou te falar que vai ser simples e que você não vai sentir um incômodo. Porque até mesmo de uma forma inconsciente, vivenciar processos ansiosos para nós que fazemos com muita facilidade, virou rotina. Então a gente se acostumou. Isso é a famosa zona de conforto. Por isso que é desafiador sair da zona de conforto, porque a gente sabe que a gente tem vários sintomas físicos, mas a gente já sabe o que a gente vai sentir. E aí, sair deste ponto e partir para outro requer trabalho, requer treinamento, requer esforço. Eu não saí de crises de ansiedade apenas fazendo meditação. Eu não saí das minhas crises de ansiedade apenas fazendo atividade física. Não saí das crises apenas fazendo terapia. Não saí apenas fazendo prece. Eu saí fazendo isso tudo junto. Tudo junto. E foi extremamente desafiador. Foi extremamente doloroso. E eu falo doloroso fisicamente. Porque eu não estava, o meu corpo não queria fazer. Quando a gente passa por esses processos, tanto de ansiedade quanto depressão, ocorre uma transformação química, é orgânica. As pessoas às vezes não conseguem compreender quando a gente fala assim, isso é psicológico. Quando a gente fala isso é psicológico, não significa que é invenção da mente, tá? De certa forma, vamos dizer, é e não é. Mas eu tô querendo dizer assim, não é algo que a gente faz assim, instala e a gente começa a sentir do nada. Não é isso. Quando a gente fala psicologicamente, é porque começa um processo mental, ele se instala ali, ele trabalha no seu campo mental, trabalha no seu campo energético e atinge o seu campo físico. Essa que é a questão. Por isso que a gente fala que isso é psicológico. Muitas pessoas, hoje em dia a gente nem fala, nem usa esse termo mais, mas antigamente usava-se muito falar que era psicológico. É porque a mente é capaz, ela é capaz de mudar todo um campo vibratório. E mudando todo o seu campo vibratório, o seu campo energético, o seu corpo vai sentir. Por isso que na PNL a gente trabalha reprogramação mental, porque a gente precisa reprogramar uma mente que está vivendo essas crises de ansiedade ou que está vivendo esse momento de depressão, para ela poder sair desse estado mental. Porque senão não vai, porque o corpo vai doer. A energia que está ali ao seu redor, seu campo energético, ele está com uma onda de frequência baixíssima. Ele não vai de forma alguma se elevar sozinho e te impulsionar. Para a gente poder carregar o nosso telefone, precisa carregar, a gente precisa colocar a tomadinha na eletricidade. Senão não tem jeito. Nós também precisamos fazer esse movimento. Precisamos fazer esse movimento de ir, de fazer algo, né? De tomar a iniciativa de fazer algo. E é um dia, uma semana, um mês? Não, é a vida inteira. É a vida inteira. Por isso que saber qual é a etapa, qual é o momento que eu estou vivendo, faz toda a diferença. Se a gente aprendesse a fazer o que eu acabei de ler aqui em Eclesiastes, se a gente soubesse qual que é o meu tempo de plantar, qual é o meu tempo de colher, qual é o tempo de chorar, qual é o tempo de sorrir,
Qual é o tempo de trabalhar, qual é o tempo de dançar, a gente não sofria nem com ansiedade e nem com a depressão. Por que será que os nossos avós não passaram por esses desafios que nós estamos passando agora? Eles tinham uma sabedoria nata, uma coisa incrível, que a gente não conseguiu absorver, que a gente não conseguiu aprender. A gente quer tudo para ontem, a gente quer uma agilidade, uma coisa assim fora do comum. A gente não sabe vivenciar. Eu costumo dizer para algumas mães que eu atendo, elas têm muita dificuldade, e é normal de toda mãe, principalmente esse período, né, de puerpério, acho que é esse mesmo termo, que é um desafio muito grande, e elas têm tanta sede de querer fazer 1000 coisas. E eu viro e falo, mas não é o tempo agora de você parar para poder ficar querendo fazer isso. Ah, mas eu quero. Ah, eu tô sobrecarregada, essa criança não me deixa fazer isso, não me deixa fazer aquilo, não sei o quê. E é normal isso, normal esses anseios. O que eu quero dizer é que não existiria a necessidade de sofrer e de sentir tanta dor se uma mulher tivesse bem definido, ou se nós, né, todas nós mulheres, tivéssemos bem definido os nossos momentos da nossa vida. A gente não consegue fazer isso aqui, sabe? Separar, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E tem pessoas que conseguem fazer e tá tudo bem? Tudo bem. A gente aprendeu que a gente é multitarefa, que a gente faz tudo, que a gente dá conta de tudo, e eu coloco entre aspas, aquele aspas gigantesco, que a gente não dá conta de nada. E não devemos querer dar conta de nada, porque nós não somos salvadoras da pátria de ninguém. Eu não quero dar conta de nada. Não quero, eu sou extremamente frágil, não mexam comigo. Eu não dou conta de nada, eu dou conta de mim. Ponto. Parei aí, não dou conta de mais nada. O auxílio, o apoio que eu dou até onde eu consigo dar. Não faço mais que eu não dou conta. Mas nós mulheres temos incutido no nosso inconsciente que a gente dá conta de fazer tudo e mais um pouco. Aí a mãe não consegue entender que aquele período ali que o neném acabou de nascer, recém-nascido, ele depende exclusivamente dela. Ele não entende o mundo, ele não entende o que está acontecendo ali. Então, ele quer ela o tempo todo perto dela. Ela não consegue compreender que aquele momento é o momento de ser mãe. Não dá para poder querer fazer nada. Você pode planejar, o que eu aconselho muito quando elas vêm comigo, eu falo, coloca no papel. Porque essa fase do bebê passa. Esse tempo que você está aí ainda murmurando, que está desafiador, você vai sentir saudade, porque isso vai passar, isso não é para sempre. Então coloca os seus planejamentos no papel. Vivencia o momento presente agora. Para de ficar se nutrindo de coisas que vão atrapalhar você viver o seu momento, que te atrapalham a ser grata pelo momento que você vive. A tecnologia, infelizmente, tem essa parte ruim. A gente não consegue ser grato pelo que a gente está vivendo no momento presente, porque a gente sabe que está acontecendo coisa com outras pessoas, que aí a gente quer que aconteça com a gente. Vocês já pararam para poder pensar nisso um pouquinho? Na minha infância, por exemplo, eu não sabia o que estava acontecendo com o meu coleguinha que eu encontrava na escola. Eu só ia saber quando eu encontrava na escola. Então não tinha, a não ser na hora que chegava lá na escola, eu não tinha um contato antes. Agora não. Agora a gente já sabe a tempo e a hora, até porque realmente a gente sabe que as redes sociais vêm com uma ostentação gigantesca, e aí a gente acha que a gente tem que ter a vida ou vivenciar aquilo que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Aí eu tenho que conhecer aquele lugar que a pessoa postou ali agora.
coloca no papel, é meta, é planejamento, é sonho, eu vou correr atrás. Mas agora eu vou viver o meu momento que eu tô vivendo aqui agora. Eu tô fazendo a live. Não dá para eu poder ficar sonhando ou eu ficar pensando que agora eu queria estar fazendo a live em um lugar paradisíaco, lindo e maravilhoso. Eu tô dentro da minha casa. É aqui que eu tô. É aqui que eu vou fazer a live. O meu tempo de plantar é o aqui e o agora. Simples. Então comecemos a pensar que a segunda-feira que vai se iniciar, a semana que vai se iniciar, é tempo de plantio. Vamos lá e vamos plantar. Ah, mas eu estou trabalhando num lugar que eu detesto, eu não aguento mais esse emprego. Planta para sair dele. O que você pode fazer? A primeira coisa é agradecer a Deus, porque a gente acabou de ler aqui agora, que receber pelo trabalho é o quê? Presente de Deus. Então, se você está conseguindo receber pelo seu trabalho, agradeça. Se gostando ou não, agradeça. Está conseguindo pagar suas contas? Você está conseguindo se alimentar? Não estou perguntando se você está comendo profiterole. Não estou perguntando se você está comendo camarão, né? Não é isso. Você está conseguindo se alimentar, nutrir o seu corpo? Agradeça. E comece a trabalhar, a planejar para que você realize os seus sonhos. É assim. Não é ficar achando que eu vou agradecer, mesmo não estando feliz, e vou ficar aqui de braços cruzados esperando cair do céu. Não, estou trabalhando em um lugar que eu não agrado. O que eu posso fazer para poder mudar de trabalho? Como que eu posso sair dessa situação? O que eu posso fazer para melhorar minha condição financeira? Mas eu agradeço a Deus porque isso aqui está me suprindo. Foi aqui que eu comecei. É aqui que eu tenho retirado a base para que eu possa viver bem na minha casa, porque eu tenho energia elétrica, porque eu tenho internet. Gente, são tantas coisas. Há um tempo atrás eu coloquei que no início, quando eu comecei a fazer o Diário da Transformação, e eu ainda estava num período muito desafiador da depressão, eu agradecia porque eu conseguia arrumar minha cama. Então eu colocava lá, hoje eu sou grata porque eu consegui levantar, eu consegui arrumar minha cama, consegui varrer minha casa, passar roupa. Eu era grata por pequenas coisas. Porque você não ter vontade de fazer o básico, aquilo que te mantém de pé, é ruim demais. É doloroso demais, é aflitivo demais. Isso sim, aí às vezes você olha na rede social, todo mundo tá vivendo, você pensa assim, cara, mas que alegria é essa que esse povo tem de viver? Porque quando a gente tá num estado depressivo muito grande, e no meu caso era uma depressão por conta de luto, eu só imaginava o seguinte, peraí, todo mundo tá vivendo pra quê? Pra que isso tudo se a gente vai morrer? Você não consegue visualizar alegria, satisfação e felicidade em nada. Só que é justamente o contrário que a gente deve trabalhar na nossa mente. É conseguir compreender alegria, felicidade, satisfação em cada coisa. Eu estou extremamente satisfeita agora porque esse planejamento dessa live já estava há tempo. Eu estou enrolando há séculos. Até receber uma puxadinha de orelha numa reunião mediúnica que eu recebi. E aí eu falei, não, vou dar um jeito, deixa eu esquematizar quando, que horas que eu posso fazer isso. Vamos tentar no domingo? Vamos tentar no domingo para ver o que vai dar. Vamos começar. É o tempo de plantar. Daqui a uns tempos, com certeza, chegará o tempo de colher. Mas a gente precisa aprender que tudo nessa vida tem um tempo. É o tempo de Deus? Quem dirá?
ou será o seu tempo? Eu acredito e posso confirmar para vocês que a gente precisa e deve sempre, todo planejamento, toda meta, todo sonho, primeiramente conversar com Deus. Para saber se realmente está de acordo com os desígnios dele. A gente veio aqui no planeta Terra para a gente poder resgatar algumas coisas, algumas faltas que nós cometemos. Então pode ser que algum dos nossos sonhos, das nossas metas não esteja aí no nosso plano reencarnatório. Então, para a gente evitar essa frustração gigantesca, vamos primeiro conversar com Deus e Ele nos responde a todo tempo. É só a gente prestar atenção, porque Ele está sempre falando com a gente. Então, é no tempo de Deus e, acima de tudo, é no nosso tempo, no tempo do nosso merecimento, no tempo do nosso trabalho, no tempo da nossa colheita. Então, meu desejo hoje é que você consiga viver o tempo que você estiver vivendo. Nada mais que isso. Sonhos e planejamentos, trabalhe para você tê-los, para realizá-los. Mas não fica se angustiando com ansiedades futuras. Eu tinha uma certa dificuldade em pensar em co-criar os meus sonhos, os meus planos, justamente por causa disso. Quando eu ouvi, quando eu entendi um pouco mais sobre cocriação, eu falei, caramba, eu tô entendendo esse troço tudo errado. Porque aí eu criava ansiedade, né? Porque eu quero aquilo. E não é assim. Cocriação não é isso, não é você ficar nessa ansiedade, é você experimentar as sensações, absorver as emanações daquele sonho que está aí no seu coração. Então, é um trabalho também. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. E a gente vai escutar as pessoas falando, é só você pensar que você consegue, cocria aí que você consegue, porque não é assim não é tão simples não. Não é tão fácil, mas é treinável também. Boa noite, Marcos Vinícius. Bem-vindo à live. Lindo. Amor de minha vida. Marcos Vinícius sonhou, teve um sonho. Com certeza. Hoje ele já vivencia uma parte do sonho dele. Mas vamos fazer ansiedade para poder... Não, gente, vamos trabalhar para poder realizar os nossos sonhos. É simples assim. Por isso que você tem que sentir, você tem que absorver todas as emanações e as energias desse sonho para que você depois consiga ir lá para o papel e colocar o seu planejamento, a sua meta. Como que você vai fazer para poder chegar até esse seu sonho? O cocriar vai te dar, vamos dizer assim, a bateria, a energia para que você não desanime no primeiro desafio, porque os desafios virão. E a gente acabou de ler aqui que haverá tempo que a gente vai ter pedras. E aí vai ter um momento que a gente vai ter que recolher essas pedras. A gente acabou de ler. Não é tudo, como a gente está falando, né? Como a internet diz hoje em dia, a vida não é um morango. Não é um morango. É cheia de desafios. Então, para essa semana, façamos o nosso momento presente o melhor momento da nossa vida. Para que a gente possa, lá no futuro, olhar para o nosso passado com satisfação. Porque a gente viveu o que a gente precisava no momento. O que a gente dava conta no momento. Sem depressões por conta de passado e sem ansiedades por conta do futuro. Combinados? Então tá certo. Já estamos aí 15 para as 8. Quando eu disparo a falar, ninguém me segura. Mas vamos para onde? Para o tarô. Ele hoje ainda tá até no saquinho. Que bonitinho.
Vamos para o tarô. Ver que isso aqui é outra coisa, né, gente? Que as pessoas anseiam por querer saber o futuro. Aí vem pro tarô e eu fico sorrindo, assim, eu falo, gente, tarô é autoconhecimento. Não é adivinhação do futuro. Futuro depende do seu trabalho, do que você está fazendo. Eu consigo definir qual vai ser o seu, te falar qual vai ser o seu futuro sem ler carta nenhuma. Sem ler carta nenhuma. Deixa eu colocar minha Bíblia pra lá. Porque minha Bíblia é muito pequenininha, né, gente? Muito. Ai, meu Pai eterno. Ok, vamos lá. Vou dar só uma aqui. Me fala o que vocês querem. 1, 2 ou 3 cartas? Quem tá aí ainda? Quem tá ficando até o final? 1, 2 ou 3? Pra gente poder definir a nossa semana. 3 cartas. Então vamos lá. Vou tirar uma de cima, uma bem do meio e uma do fundinho. E aonde eu vou colocar? Vamos lá. Gente. Temos apenas figuras masculinas aqui e 3 naipes diferentes. Gente, que maravilha. Vou mostrar pra vocês, né? Ó, 5 de copas, 3 de paus e 7 de ouros. Figuras masculinas. Posição, será que tem alguma coisa a ver, hein? Sim e não, né? Esses dois aqui, ó. Esses dois aqui tem muito a ver. E esses dois estão muito ligados com esse daqui. Então vamos lá para o que será, vamos dizer, para o que será não, né? Para orientação da nossa semana. Inverti a posição das coisas aqui que não deveria ter trocado. A primeira foi 5 de copas, 3 de paus e 7 de ouros. Ok. Eu confundo, aí daqui a pouco eu troco as bagaças, tudo, não dá certo. 5 de copas. Momento de desapontamento, de sofrimento, de tristeza, sabe como se o mundo caiu? Meu mundo caiu? Exatamente, meu mundo caiu. É simplesmente assim. Porém, temos 3 de paus e já começa a olhar para um horizonte diferenciado, para uma mudança, para uma transformação. Uma transformação no 3 de paus. Temos 3 de paus. Que é o quê? Sucesso. Já começa a melhorar a situação, já começa a dar uma boa melhorada. Aquilo que estava ruim. Por quê? Porque a semana começa como, gente? Pra mim não começa assim não. Deixa eu mudar minha forma de falar. Pra mim não começa dessa forma. Pra muitas pessoas a semana começa na base do sofrimento, na base da angústia, da reclamação, da murmuração. Tem gente que olha tudo como se o mundo tivesse acabado, tá? E significa o quê? Significa que sim, vão haver desafios, que você vai passar por uma turbulência aí no começo da sua semana, tá? E o começo da semana pode ser um começo de semana extremamente desafiador para você, em que você vai ter que buscar
olhar para dentro, buscar o seu conhecimento interno, muito momento que você vai precisar se isolar realmente para poder estar de contato com você mesmo. Para quê? Porque daqui a pouco, lá pro meio da semana, você vai ter a tranquilidade, o sucesso, a sua paz. Já vê que você já está mais tranquilo, você já consegue olhar, porque você conseguiu ajeitar a situação que estava toda embaraçada. A situação que estava ruim lá no início da semana, você conseguiu dar um jeito nela. Já conseguiu resolver e dar uma solução para ela de como que seria, como que vai ser lá pro final. Lá pro final, a gente tem 7 de ouros, que é justamente colher o que você plantou. Você começou com uma dificuldade, a semana começou truncada, começou agarrada, com um monte de coisa que não estava dando certo, mas aí de repente você já começou a dar uma guinada, a melhorar a situação, você começou a dar um jeito, você ajeitou a situação, você organizou tudo, porque você teve paciência, você conseguiu olhar para dentro, conseguiu achar a luz no fim do túnel, e aí lá no final da semana, tudo vai estar às mil maravilhas. Você já vai estar colhendo tudo que você plantou lá, que você semeou no início da semana. Gente, depois que eu falo que o tarô é energia pura, as pessoas não compreendem. Olha, se eu não tenho aqui o que a gente acabou de ler em Eclesiastes. Há tempo para tudo. Aqui, o tempo de sofrer. Não vou falar sofrer, que é tão chato, né? O tempo da angústia, de passar por um momento desafiador, de recolhimento, de ficar na sua, de olhar que caiu tudo, igual eu falei, meu mundo caiu, peraí que eu preciso de um tempo para poder me restabelecer. E aí o que você faz? Peraí, deixa eu olhar, deixa eu procurar encontrar soluções. E eu vou sair dessa. E eu vou conseguir resolver essa pendência, vou conseguir resolver esse desafio. É só eu procurar as ferramentas certas, eu saber onde que eu vou segurar, eu saber onde que eu vou olhar, para que caminho que eu vou seguir, que eu vou me direcionar. É tempo de quê? Tempo de trabalhar a solução. E aí depois é tempo de quê? De colher. Porque você fez o que precisava ser feito no momento que precisava ser feito e deu o quê? Tudo certo. Deu tudo certo. Então vale criar ansiedade? Vale se desesperar? Vai ter solução. A solução vai chegar. Boa noite, Ju. Não adianta ficar em desespero. A solução vai chegar. Então, eu espero que você tenha sabedoria para poder lidar com os desafios. Eu espero que você tenha as ferramentas e a técnica para poder resolver, para que no final da semana você possa colher o que você plantou. Tá joia? Estamos aí com o tarô da semana definido. E agora eu quero te convidar, algo que eu não falei no início, mas se você quiser sempre nas nossas lives trazer um copo com água, uma garrafa com água, porque a gente vai terminar, né, a nossa live pedindo as bênçãos de Deus, nosso Pai, para nos proteger. Então eu vou te pedir agora para que você relaxe, que você possa fazer 3 respirações profundas, buscando sempre abrir os seus ombros, expandir todo o seu tórax. Permita que a respiração faça o seu fluxo, o seu ciclo normal. Vamos parar de ficar levando ela lá pro abdômen, estufar a barriga, né? Toda vez que a gente estufa, vamos buscar para dentro. Vamos trazer a respiração para onde ela deve vir, né? Para poder aqui fazer a oxigenação dos nossos pulmões, usando sim o nosso diafragma, mas vamos trazer ela para os nossos pulmões. Buscar se conectar com você mesmo, com a sua essência divina. Acalmar os pensamentos, parar de mexer os pés, parar de mexer as mãos, relaxar completamente.
foque na sua respiração. Deu dificuldade? Conta a respiração, né? Puxa o ar expirando, contando até 3. Solta contando até 3. E assim você vai, para poder acalmar o seu pensamento e você focar na sua respiração. E agora, completamente relaxada, acalmada, com os seus pés e mãos tranquilas, busque visualizar uma linda luz de cor branco perolado chegando até a sua fronte. Permita que ela adentre a sua fronte. E sinta que no momento que ela entra, ela vai te dando clareza, iluminando toda a sua mente, te dando a sabedoria necessária. Falando dos desafios que virão aí no início da semana. E pedimos a orientação de Deus, nosso Pai, para nos guiar, para poder saber como conduzir e a melhor forma para poder resolver cada um desses desafios. Que essa luz que adentra em nossa mente possa atingir os nossos corações e que a gente possa expandi-la para todo o nosso corpo e que nesse momento a gente possa receber o refazimento do nosso corpo físico, do nosso corpo mental e do nosso corpo espiritual. Que a nossa noite de sono seja de um sono reparador e revigorante, para nos preparar para uma semana repleta de luz e de bênçãos. Que a gente possa visualizar os desafios como aprendizado, como oportunidade para o nosso crescimento, e que a gente possa levar para a nossa próxima existência. Certo de que o seu amor, Pai, está sempre conosco e que o seu amparo está sempre a nos proteger. Nós te agradecemos por esse momento de reflexão, pela presença e pela vida de todos que estiveram aqui conosco. Que essa luz adentre em seus lares para trazer a paz, a harmonia, a compreensão. Acima de tudo, Pai, o amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E é nele que a gente firma os nossos pensamentos e o nosso viver. Então, meus amores, muito obrigada pela presença de vocês. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está aí junto mais uma vez. E aí a gente vai conversando durante a semana. E eu espero realmente que você tenha sabedoria para poder vivenciar essa semana que está aí. Boa noite, um ótimo domingo e até a semana que vem.